Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Hoje a gente vai continuar o Zero, nosso curso de Engenharia Reversa Online, e nessa aula a gente vai falar. A gente falou das chamadas de funções na aula anterior, né? E nessa a gente vai ver isso na prática, né? Como é que as funções usam a stack e tudo mais. Então, vamos lá olhar. Inclusive, essa aula eu demorei um pouco a postar, justamente porque eu estava procurando um recurso, né? Uma feature aqui no X64DBG que eu não encontrei. E eu queria até compartilhar isso com vocês. Acontece o seguinte, ó, como a gente falou sobre chamadas, né? São basicamente as instruções call, chamada de função, é, e a instrução call é a instrução, né, assembly que implementa isso. A gente, a minha ideia era buscar sobre todas as instruções call, né? E aqui no X64DBG, nesse caso aqui X32, porque é a versão de 32 bits, a gente tem aqui ó, um buscar no módulo atual comando. E eu consigo dizer para ele que eu quero buscar, por exemplo, o comando, vamos lá, ou, né, x. Ele encontrou, o comando ou x, sem problema. Agora, para eu buscar uma call, eu precisaria saber quem ela está chamando, né? Então, começa a me dificultar, né? Porque eu queria uma coisa tipo assim, ó, dá até para usar o find asm aqui, que é o comando também, tá vendo? Ó, se eu botar ou é x, eu preciso colocar entre aspas aqui na linha de comandos, eu encontro aqui na referência, né, o mesmo comando. Inclusive, vamos tentar um outro aqui, ó, só para vocês verem essa busca de comandos, porque é um recurso importante. Push 64. Ops, tem que dizer que está em hexa. Encontramos um push 64. Agora, se eu quiser buscar, por exemplo, push qualquer coisa, nesse debugger aqui eu infelizmente não consigo. Sei lá, um push. Pelo menos eu tentei, fiquei esse tempo inteiro lendo a documentação. Por isso a aula, que era para ir às 10, está indo esse horário. E não encontrei. Uma coisa que honestamente eu achei que tivesse. Isso porque eu passei a usar esse debugger não tem muito tempo. Eu usava o Oli. Então hoje, excepcionalmente, eu vou usar o Oli para falar o que eu quero falar, porque o Oli tem os recursos que eu quero nesse momento. Bom, a parte boa é que os dois estão aí, né? Os dois são disponíveis de forma gratuita. Bom, o Oli então, ele tem aqui, ó, no menu Search dele, tá vendo? Tem comando, todos os comandos, sequência de comandos. Ele é muito louco esse Search aqui, é muito poderoso. Mas aqui eu posso dizer, né, se eu disser assim, ó, push, tá vendo? Const e dar um search, ele vai encontrar aqui todos os push nas constantes, né? Então, todos os números, né, que são puxados e empurrados para a pilha, né? Tá vendo? Todo um processo aí. É, eu volto aqui para minha areazinha e eu vou buscar o que eu queria para falar do assunto da aula de hoje. São todos os comandos são todas as calls. Isso porque ó, esse All Intermodular Calls também tem lá no X64DBG. Mas aqui eu encontro todas as chamadas externas a esse módulo. Ou seja, é, são chamadas que saem desse executável principal. Chamadas a funções da kernel 32, user 32 e por aí vai. Não é isso que eu quero. Eu queria chamadas locais, né? Eu queria ver as funções locais. Então, para as funções locais, eu não tenho uma busca desse tipo. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou dar um search por todos os comandos, ao invés de push aqui, né, colocar call const e dar um search. Pronto. Eu encontrei todas as chamadas, independente se são locais ou não, porque essas calls aqui, as chamadas externas, também são uma call para um endereço, né? Então ele também encontra. Mas ele encontra aqui, ó, tá vendo? As locais.
Eu sei que o endereço 4013, esse range aqui, é local. Eu posso ir aqui na minha área de memória e olhar as seções só para confirmar. Vou mudar a fonte aqui para melhorar um pouquinho. Ó, 4013, tá vendo? Tá nesse range aqui dessa seção. Essa seção é a seção de código do módulo CrackMe, que é o módulo principal. Então, eu sei que isso é uma função local, né? Então, eu vou pegar aqui essa primeira, por exemplo. Ok. Nessa primeira função, o que que tem aqui, né? O que que está acontecendo? Só aqui já dá para a gente se ligar, né? Como é que está a calling convention disso, né? Existe uma, um push aqui, né? E existe uma chamada de função aqui, né? Então eu vou colocar um breakpoint nela, um duplo clique aqui, e vou rodar, só para a gente ver. O CrackMe ele espera que a gente coloque um nome aqui, né? Alguma coisa. Então ele deve rodar depois que eu fizer isso. Beleza, certinho. Rodou e parou, né? Tá vendo que ele tá parado aqui, ó, tá pausado aqui. É até legal que vocês, né, nesse curso eu acho que ainda não tinha usado o Oli, a gente já usa. É, e ele tá parado aqui, beleza, né? E tá aqui tá meu nome. É, porque o que ele está fazendo um push aqui, ó, 4021.8e, né, está apontando, né, para a string que tem o meu nome. Vou mudar a fonte aqui também. Pronto. Certo? Então, esse endereço vai ser colocado na pilha. Você está vendo que aqui, ó, SP, que aponta para o topo da pilha, está apontando para 18FE60. Ele já mostra aqui embaixo. 18FE60, no momento, está zerado, né? Beleza. Quando eu rodar essa instrução, a instrução push, ela coloca um valor na pilha de memória, que o óleo mostra aqui. Então, eu vou rodar só essa instruçãozinha, que é o step over mesmo. Tá lá, ó. Na pilha de memória, agora o ponteiro que aponta para o topo foi atualizado, né? Ele agora foi diminuído em 4, já que a pilha é alinhada de 32 em 32 bits, ou seja, de 4 em 4 bytes. Então eu tinha 60, era o ponteiro, era o topo anterior, agora o topo é 5C, né? Ele diminui para crescer. É, e aí no topo dessa pilha tem 4021.8e, né? Esse é o valor que tem lá agora, né? Porque foi colocado aqui, certo? Foi colocado. E agora essa função vai ser chamada. É exatamente assim que a passagem de argumento de função funciona, né? Era isso que eu queria falar nessa aula. Nessa calling convention, né, como você viu na aula passada, se você não viu, assista a aula passada, porque é importante. Nessa convenção de chamada, o parâmetro é empilhado, né, então tem aqui um parâmetro empilhado, e essa função agora vai ser chamada 4013.7e. Quando essa função acabar, ele vai ter que voltar para cá, que é 4012.32, né? Como é que é esse mecanismo? Como é que faz isso? Para exemplificar isso, eu vou entrar nessa função com o step into, ó, F7. Entrei nessa função. Quando entra na função, percebe uma coisa, olha, o que estava no topo da pilha era 4021.8e, mas quando eu entrei na função, o topo foi atualizado, né? De novo, foi diminuído 4 bytes dele, então de 5C caiu para 5.8. E o que tem agora no topo é 4012.32. 4012.32 é justamente a instrução, né, que está aqui, ó, que era deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Previous location, é isso mesmo. Que era é a instrução que ele tem que vir depois que acabar a execução da função. Ele entrou nessa função, depois que a função acabar, ele tem que voltar para cá. E aí é a próxima instrução, 4012.32. Então é isso que a call faz, né? A call basicamente altera o EIP, o ponteiro que está agora, né, para o endereço dela, 40, o endereço que ela aponta, 4013.7e, e coloca o endereço da próxima instrução no topo da pilha, para ele poder voltar, certo? Então, ó, nesse momento aqui, se eu der um pop, né, eu não pego o argumento, porque no topo da pilha está o endereço de retorno. Inclusive, o Oli já fala aqui, ó, retorno
da função 40,13,7. Beleza. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pegar, então, esses argumentos, né? Já que eu não consigo diretamente fazer um pop, porque o endereço de retorno está na frente. Tem várias técnicas, né? Como eu falei, depende da convenção de chamada. E, de novo, se você não viu, vê na aula anterior. Mas, nesse caso aqui, ele está usando o move, né? E está simplesmente pegando aqui essa interpretação de Word, PTR, SS, arg1 e tal, não sei o quê. É tudo o Oli que faz, né? E ele já sabe que é um argumento, né? Sabe que é o SS, que é o Stack Segment, então ele sabe que está pegando da stack, por causa do endereço, né? Esse endereço 18FE5C faz parte da stack desse binário nesse momento. Então ele já te dá o ORI já faz assim, né? O x86DBG a gente pode ver como é que faz. Vamos ver lá em 40.13.7e como é que ele mostra. Quando acabar essa execução eu vejo ele lá. E ele vai mover isso daqui para SI, né? Então ele vai pegar esse argumento, inclusive, como eu falei, o Oli já diz, arg1 é o argumento da função, né? E vai começar a trabalhar. O que faz todo sentido, dentro de uma função, a função pegar esse argumento, né? Então ele vai pegar e vai trabalhar. Vou dar um F8 aqui, moveu para SI, colocou SI na pilha, né? Seguiu de novo, né? Colocou aqui o endereço na pilha. E aí ele vai fazer um processo aqui, que eu não vou entrar em detalhes agora, né? Mas ele vai fazer esse processo aqui. Depois a gente vai ver esse processo com calma. E né, aí você vai assim, poxa, e onde é que ele retorna essa função? Um retorno muito comum nessa convenção de chamada é em EAX, né? Então você vê aqui ó, que tem uma instrução perto do fim, já que o fim é aqui, né? Tem uma instrução perto do fim. Inclusive, ela só não vai para o fim, né, se acontecer um salto que vem lá de cima. Né, tá vendo? Porque, do contrário, se ela chegar aqui, né, nesse AX aqui, se tem um salto aqui, se eu der um Enter, eu simulo, ó, eu tenho um salto aqui para o final. Então, eu posso dizer que essa instrução está realmente bem no fim. Né? Rola um cálculo aqui e uma coisa é colocada em EAX. Tá vendo? Se uma coisa é colocada em EAX, né, eu vou colocar um breakpoint aqui no retorno e vou deixar rodar a função. Ó, EAX está com um valor ali, 54,35. Né? Eu vou voltar, vou dar um F8 para seguir a execução. Tá vendo? Ó? Tem uma instrução atualizando o valor de EAX no final da função e logo depois que ela acaba, né, acabou a função, aqui volta para o código anterior, para o outro fluxo, tem uma instrução mexendo nesse mesmo registrador, que é EAX. Ou seja, é seguro o suficiente afirmar que o retorno dessa função é em EAX. Beleza? Então, é assim que a gente usa a aplicação da aula passada nas Calling Conventions para entender, né, como uma função na prática aqui está funcionando, certo? Então, aqui ó, vem de novo, mais uma função com a mesma ideia, né? E aí, ó, vamos olhar dentro dela com F7, né? Um monte de coisa é feita aqui, né? E, e depois, é um cálculo que a gente vai trabalhar, não hoje, mas a gente vai trabalhar no futuro, né? E depois um resultado de algum cálculo é colocado em EBX, né? Então, já vou rodar até aqui, ó. Consigo fazer um run to selection. Não tem, não tem, não tem, não tem. Ou tem? Tem, é o F4. E o retorno daquela ali já está em EBX. Né? E assim vai. Né? Um está em EBX, o outro está em EAX e beleza. Né? E aqui tem uma comparação entre os dois, que a gente vai estudar isso nas aulas sequência. A gente vai entrar nessas funções e entender como elas funcionam. Aqui eu só queria falar do próprio desse recurso, né, do OLI, que eu sei, é legal dizer, né, de busca. É importante entender como buscar.
é bem poderoso. E esse Oli 2, essa é a versão 2, ele tem um help, né, no diretório dele, que tem a explicação de como você pode buscar. Se eu olhar aqui o diretório dele, esse help aqui, deixa eu dar um Ctrl 32, sai daí, rapaz. Tá vendo as keywords, né? Como você pode usar as keywords de busca? Eu usei a const para encontrar qualquer constante, tá vendo? Mas também tem as para encontrar registradores e tal, endereços aqui. Aqui tem os exemplos. É bem legal esse help. Dá uma olhadinha. Vou deixar o link de download do Oli aí, né, e entender como essas chamadas de funções são feitas. Então, você já tem o link de download desse cara, desse Crack Museum. Vale a pena você olhar tanto no Oli quanto no X64DBG, como, como isso funciona, né? E você olhar a diferença entre os dois e tal. Aliás, eu falei que ia ver como é que fica essa função, né? Em 40, aquela instrução aqui ó, de 40, 13, 7E e não vi mais. Então eu vou copiar aqui o endereço, vou fechar no Oli, tudo bem? E aí no X64DBG, vou dar um Go aqui direto, Go 0x, o endereço, colei, pá, ele já cai lá, ele já coloca inclusive um breakpoint, tá aqui ó. Então essa é a instrução, tá vendo que ele não interpreta, né, como sendo como tendo um argumento, né? Então mesmo que eu rode aqui, como eu rodei lá no Oli, ele está aqui, né? O Oli dizia assim, arg1, que ele entendeu que era o argumento da função, lembra? Esse aqui já não diz, mas ok, né? De qualquer forma, a gente sabendo a Kali Convention, né? Sabendo que isso é assim, a gente sabe que ele está pegando da stack. Ele está dando uma dica aqui que ele está mostrando o segmento, ó, SS, Stack Segment. A outra dica que a gente tem é que é SP, né? SP é o topo da pilha. Se ele pegasse do topo, ele pegaria o endereço, tá vendo? De retorno. Então ele pega SP mais 4, que é quem? O primeiro argumento. São mais 4 bytes, já que a pilha é de 4 em 4 mesmo. Beleza? Nessa arquitetura, né? Então, inclusive esse SS aqui e tal, é só uma interpretação Intel, the word, pointer, tudo isso é interpretação do disassembly aqui. Dá até para desabilitar, não sei por que você faria isso, mas você vem aqui em disasm, ó, esse SS aqui que eu estou falando, eu vou colocar, tem uma opção aqui nesse debugger, né? Somente mostrar os segmentos quando for FS ou GS. E ele não vai mostrar quando é SS nem DS aqui, ó, que é Data Segment. Vou dar um save. Tá vendo? Saiu o SS e o DS. Porque tudo isso no debug, assim, muita coisa, a maioria das coisas aqui é interpretação. Né? Por exemplo, aqui, ó, tem crack me ponto, porque ele sabe que isso é um salto para um endereço local. Mas também é uma interpretação. Eu também consigo desabilitar isso aqui na GUI, aqui no Disasm. Eu marquei para desassemblar em uppercase, né, tudo em maiúsculo. Aqui, ó, ocultar o módulo, o nome do módulo para endereço de memória local. Aí eu salvo, ó, tá vendo? Saiu o crack me ponto. Agora, só quando eu paro o mouse em cima aqui que ele dá uma interpretada e coloca de novo ali. Ó. Mas não está mais aqui. Também, de novo, não sei por que você faria isso. Eu deixo esse carinha mostrando tudo aqui. A única opção que eu marco aqui é esse uppercase. Né? E beleza. Mas aí é contigo. E a outra função da aula, claro, era mostrar esse uso, né, do que é o retorno da função, o que é, como é a passagem de argumentos, beleza? Na próxima, agora, já viu, vocês já, né, entenderam aí a questão da pilha, né? Então, na próxima, a gente vai já entrar usar tudo isso que a gente aprendeu
na prática com esse Crack Me aqui. Beleza? Então é isso, galera. Se você curtiu, lembra, né, de entrar lá no menteb.in/apoie e se tornar um apoiador, porque a gente continua com esse curso, com o livro, com todos os outros projetos que a gente tem. Legal? As entrevistas, tudo mais, tudo isso é possível com você apoiando. Se você não apoiar, a gente não vai conseguir continuar. Simples assim. E faz o básico aí, né? Se compartilha, se inscreve, pá, pá, pá. Mas compartilha mesmo, tá? Eu peço isso todo vídeo e tal, só para crescer mesmo, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se puder nas redes sociais falar, ó, gente, estou fazendo um curso sério, tá no estágio tal, tá bem legal. Hoje a gente viu ali debug, coisas assim. Pô, quem quiser, aí você compartilha o primeiro vídeo, né, da playlist. Quebra esse galho aí pra gente, que é legal, para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Bom, até a próxima aula então. Um abraço e tchau.